Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te honramos, Senhor. Louvado seja o teu nome pela bênção de estarmos aqui para orar ao Senhor, para ouvir da tua palavra, para sermos confrontados contra os nossos pecados, consolados pelo teu grande amor, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela bênção desta reunião. Abençoe esse nosso culto, Senhor Deus, que tudo seja feito para honrar ao Senhor e te louvar. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos ler uma porção dos versos do Salmo 119. Peço a você que, se puder ficar em pé, faremos a leitura da palavra do Senhor. Salmo 119, vamos ler de maneira responsiva a partir do verso 137 ao verso 144. Então, nós vamos fazer da seguinte forma: eu leio os versos ímpares, os irmãos responderão lendo os versos pares. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 119, verso 137. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os disseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles, e viverei. Amém. Amém. Vamos ler os versos 143 e 144, todos juntos? Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Amém, queridos. Não há tristeza e angústia onde nós não encontramos consolo na palavra do Senhor. Amém? Vamos cantar o nosso Deus santo, justo e forte.
Amém. Queria pedir para o irmão Marcos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Nosso Deus, obrigado, Senhor, como nós cantamos, Senhor, Deus, Deus tem cuidado de nós, apesar de pecadores que somos. Obrigado por essa pessoa que veio para a sua casa, quando nós estamos em comunhão com nossos irmãos, podemos chegar até o Senhor, apresentar nossas músicas, nossas orações, e adorar o Senhor. Que seja feita essa noite para a honra e glória do seu nome, em nome do seu Filho Jesus, que eu agradeço. Amém. Amém. Todos podem sentar-se. Nós vamos continuar a orar ao Senhor, ouvindo a mensagem da palavra. Ok? Irmãos, é bom para ver vocês nesta noite, na quarta-feira, de oração, estudo bíblico. Vamos continuar nosso estudo em Salmo 119. Já passamos a metade, então, desse capítulo mais longo da Bíblia, mas ainda falta um pouquinho para chegar ao fim. Tem sido bom esses nossos estudos, se foca na palavra de Deus, e mais uma vez esta noite nosso foco vai ser isso. O título da mensagem, né? Justo és tu, Senhor. Justo és tu, Senhor. Vamos prestar nossa atenção nos primeiros 4 versículos. Eu vou ler os versículos para os irmãos e depois vamos orar. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Senhor Deus, nesta noite pedimos, Senhor, para ouvir nossas orações mais uma vez, entender a súplica do teu servo. Pedimos, Senhor, a sua direção nesta mensagem, Senhor, neste texto que acabamos de ler. Pedimos, Senhor, a direção do Espírito Santo, ajuda nas coisas que vamos ler e falar sobre, que nós podemos ser direcionados pelo teu Espírito. Dedicamos esse estudo, esse tempo a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na introdução da mensagem desta noite, eu quero ler uma breve introdução sobre Salmo 119. Eu acho que no começo dos nossos estudos, alguns meses atrás, alguns de vocês não estavam aqui quando nós começamos Salmo 119, versículo 1, mas eu mencionei através de algumas dessas coisas básicas desse capítulo, e depois vamos falar sobre esses 4 versículos. O Salmo 119 é o capítulo mais longo do livro de Salmos, que já falamos, com 176 versículos. Cada um desses 22 sessões
e está dividido em 22 sessões, se você não contou. É de uma poema, começa com uma letra diferente do alfabeto. Em cada um desses 22 sessões, os 176 versículos, está dividido em 22 sessões, e cada um dessas sessões tem uma letra do alfabeto hebraico. Alguém já memorizou os alfabetos hebraicos? Acho que não. Talvez deles no seminário. Eu memorizei anos atrás, quando eu estudei hebraico no seminário, mais de 30 anos atrás. Então eu memorizei, mas eu não vou tentar repetir hoje. Eu já fez um tempo. Mas o primeiro letra do alfabeto é o Alif, que é o nome do primeiro capítulo, a letra dos primeiros 8 versículos desse capítulo. E última letra do alfabeto é Tav. E os outros no meio, os 22 letras. E cada versículo, dentro de cada sessão, começa com a mesma letra. Entendeu? E cada versículo, tem outros versículos, de cada sessão, tem 22 sessões, cada um desses versículos começa com a mesma letra. Mas não a mesma letra em português, né? Se você está procurando, cara, vou ver aqui, não está a mesma letra não. Nem em inglês, mas em hebraico. Se você estudar hebraico, aprender hebraico, você vai, está mesmo, né? Cada versículo dentro da sessão começa com a mesma letra hebraica. Então, e isso é uma técnica poética chamada acróstico, que nós já ouvimos, acróstico, que ajuda a memorização do texto. Se alguém está memorizando o texto em hebraico, e você vai ser cada versículo dos outros versículos de cada sessão, vai começar com a mesma letra hebraica. Você vai facilitar você na memorização de cada sessão, ou cada capítulo. Hoje estamos começando uma nova sessão de 8 versículos que acabamos de ler. Mas qual a letra hebraica dessa sessão? De versículos 137 a 148. Talvez na sua Bíblia fala sobre a letra dessa sessão. E alguns não tem. Minha Bíblia não tem as letras hebraicas em cada sessão. O senhor tem? Ok? O Tessad, eu não sei a pronunciação correta, mas Tessad, e uma sessão que vamos começar a estudar hoje, com os outros versículos, e Tessad, capítulo Tessad, podemos dizer. E se Deus permitir, vamos dar uma olhada nos primeiros versículos agora, que já lemos. Qual seria uma palavra para descrever o caráter de Deus em relação às suas ações e decisões que Ele faz? Qual uma palavra para descrever o caráter de Deus em relação às suas ações e decisões? Vou dar uma dica. Uma dica tem que ver como o título da mensagem desta noite, né? É o mesmo caráter ou atributo que nós gostaríamos de encontrar em um juiz ou juíza se estivéssemos sendo julgados em um tribunal terreno. Qual é a palavra? Justo, ou justiça, justo. E tem que ver com o nosso versículo agora, 137, em relação de Deus. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Algumas informações sobre
Deus como justo. Justo é Senhor, significa que Deus é perfeitamente justo em todas as suas ações e decisões. Significa reconhecer a justiça de Deus. Reconhecer a justiça de Deus nos ajuda a confiar nele e obedecer às suas ordenâncias. Nós reconhecemos a justiça, a sua santidade, através da sua palavra e oração. Okay? Nós conhecemos a justiça de Deus. Ele é justo através da nossa leitura da palavra de Deus, nosso estudo da palavra de Deus, através do nosso tempo de oração. Podemos dizer, através do nosso tempo que passamos aprendendo do Senhor, nós aprendemos da justiça de Deus. Ele é justo. Vemos na maneira que está apresentado para nós na Bíblia, desde o começo até o fim. Nós vemos os atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é justo. Nós aprendemos mais e mais disso através do tempo que nós passamos na Tua Palavra e em oração. Das notas que eu estava lendo da Bíblia de Genebra, não sei se você tem uma Bíblia de Genebra, nós lemos que justo és, a frase justo és, o justo és Senhor, implica que Deus age de acordo com a sua natureza, que nunca é arbitrária ou inconsistente. As leis, como o caráter de Deus, são infalivelmente justas. Disse aqui na Bíblia de Genebra. Outra informação sobre o versículo 137. O versículo 137 é uma afirmação da justiça divina e das suas leis. A passagem bíblica destaca a retidão das ordenanças de Deus e a sua justiça inquestionável. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Também no versículo 137 é uma das muitas referências bíblicas que afirmam a justiça divina e a validade da lei de Deus. Essa afirmação é uma expressão de fé, da bondade e da sabedoria de Deus, que guia os seus filhos no caminho da vida. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Outro fato aqui é a história por trás desse versículo, é a história da tradição judaica e cristã, que valoriza a lei divina como a fonte da sabedoria e da justiça. Suficiente são essas informações que lemos, especificamente direcionado para esse primeiro versículo 137. Mas, falando sobre isso, tudo isso, irmãos, Deus é justo. Deus é justo em tudo o que Ele faz. Deus é justo em tudo o que Ele diz. Deus é justo em todos os seus caminhos. Não vamos entender tudo o que Ele faz. Não vamos entender tudo o que Ele diz. E certamente não vamos entender todos os seus caminhos. Como o profeta Isaías escreveu em Isaías capítulo 55. Em Isaías 55, versículos 6 a 8, ele escreveu:
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o ímpio os seus pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Mais uma coisa que é certa, que é verdadeira, Ele é justo em tudo. Deus é justo em tudo. Ele é o único Deus verdadeiro. Elohim, Jeová, Criador, sustentador de todo e de todos. De todos. De tudo, de todos. Como o salmista exclamou em Salmos 113, versículos 1 a 6. Salmo 113, versículos 1 a 6. O salmista diz: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Esse é o nosso Deus. Deus, justo és, Senhor, e retos os teus juízos. O salmista, ele continuou no versículo 138 do nosso texto, não? Versículo 138, ele continuou com o mesmo pensamento em relação aos teus juízos, os juízos de Deus, as suas palavras. Quando ele diz: os teus testemunhos tu os impuseste, ou ordenaste, como outra versão disse, que tu os impuseste ou ordenaste com retidão e com suma fidelidade. Gosto da palavra suma fidelidade. Nós já ouvimos no Novo Testamento sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, o mais alto, o mais poderoso, o mais autoridade. Mas Deus está com uma suma fidelidade. Quem sabe qual é o edifício mais alto do mundo hoje? Quem sabe qual é o edifício mais alto do mundo hoje? Não é mais nos Estados Unidos. Não está na Europa. O edifício mais alto do mundo hoje é chamado Burj Khalifa. Burj Khalifa, construído em 2009 na cidade de Dubai. Cidade de Dubai. E o título de edifício mais alto do mundo foi ocupado por vários edifícios nos tempos modernos, incluindo a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, e o famoso Empire State Building, lá nos Estados Unidos, provavelmente é o mais antigo, e o antigo World Trade Center, os Torres Gêmeos, que foram derrubados, ambos na cidade de Nova York.
Mas como sempre, há questionamentos sobre quem tem o edifício mais alto, outros estão tentando construir outros edifícios para sermos os mais altos do mundo. Quando tem esses questionamentos e discussões sobre isso, por que não acontece também um debate sobre a palavra mais justa, a palavra mais reta, ou a palavra mais fiel? Por que não tem um debate sobre isso? Porque é a palavra de Deus. Como o salmista declarou em versículo 138, os teus testemunhos tu os impuseste ou ordenaste com retidão e com suma fidelidade. Não existe nada mais certo, nada mais reto, nada mais confiável do que os testemunhos e as promessas de Deus. Deus nos mandou com toda a fidelidade, com suma fidelidade, com fidelidade absoluta. Quanto mais perto de Deus e a sua palavra andamos, mais fiéis seremos em nossas vidas, em nossas palavras, em nossas ações. Entendeu? Mais perto nós andamos ao Senhor, esse vai afetar nossas vidas e nós tornamos ser mais fiéis em nossas vidas espirituais, na maneira que nós falamos, em nossas ações, porque Deus é fiel. Ele é de suma fidelidade. Não existe uma forma ou um modelo de fidelidade maior que a fidelidade de Deus. E tudo que Ele ordenou, seus testemunhos, suas leis, seus mandamentos, seus princípios, seus decretos e suas promessas. Tudo é com suma fidelidade. Como já lemos várias vezes e outras mensagens aqui do Salmo 119 e os versículos que lemos em Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 a 9. Mais uma vez, nós lemos que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Charles Spurgeon, ele comentou que seus testemunhos são justos e dignos de nossa confiança no presente, e são fiéis e dignos da nossa confiança também no futuro. Ele disse que a palavra de Deus é justo, é fiel e genuína desde o princípio e será assim até o fim. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Em conclusão, os versos 139 e 140 do nosso texto. No 139 nós lemos: o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra.
O salmista, ele ficou consumido com seu zelo, porque os seus adversários esqueciam as palavras, as leis, os mandamentos do Senhor. Eles viveram como a lei de Deus não existe. Eles preferiam seguir o caminho de desobediência e o pecado, ao invés de seguir a palavra de Deus. Muitas vezes é difícil entender por que as pessoas deste mundo não querem seguir o caminho da vida e paz. Nós conhecemos pessoas, ou encontramos pessoas vivendo em miséria, infelizes, brigando, desesperados, sem esperança. Mas parece que eles escolhem para continuar vivendo assim, ao ouvir a palavra de Deus e seguir o caminho do Senhor. Que começa com Jesus Cristo, que é o caminho da salvação. Eles insistem de continuar no caminho do pecado e de destruição. Eu comecei a mandar mensagem para alguém nesses dias e disse que é um crente, mas saiu do caminho do Senhor, está abraçando um caminho terrível, contra a palavra de Deus, e as pessoas falam que eu ainda não consigo falar sobre isso, não consigo entender o que está acontecendo na minha vida. As pessoas não querem voltar e olhar para o Deus, os caminhos do Senhor, mas preferem ficar e continuar no caminho do pecado de destruição. Em Provérbios, versículo 16, Provérbios 16, versículo 17, nós lemos: o caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O salmista ficou consumido com seu zelo, porque os seus adversários, os ímpios, os judeus desobedientes, se esqueciam da palavra de Deus. E nós vemos isso na última vez, estudamos sobre Salmo 119, em versículo 136. Quer dar uma olhada nesse versículo 136, que nós falamos na última vez? Quando o salmista disse: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. A situação dos ímpios, dos homens do mundo, dos desobedientes, entristeceu o coração do salmista. Até ele chorou lágrimas de rios, como ele disse, sobre a condição das pessoas vivendo sem Deus. Enfim, por que o salmista pensou assim? Tanto zelo. Por que ele pensou assim? Com zelo sobre a palavra de Deus. Versículo 140, o último versículo do nosso texto hoje. Ele disse: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a
estima. Charles Spurgeon disse sobre esse texto: na palavra de Deus não há mescla de erro, mescla de erro ou pecado. Ele disse que ela é pura em seu santificado, puro em seu santificado, pura em sua linguagem, pura em seu espírito e pura em sua influência. E tudo isso na elevado grau superlativo, palavra puríssima. Puríssima é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima. Então ele ficou com tanto zelo, muito zelo, porque ele não entendeu a atitude dos homens do mundo, os ímpios, as pessoas sem Deus, porque eles continuam vivendo assim, eles não podem ver a palavra de Deus. Os judeus desobedientes, eles aprenderam esta palavra, foram ensinados essa palavra desde criança até adulto. Eu não entendo isso. Eu fiquei com zelo, animado, porque eu não entendo a posição e a atitude deles. Porque puríssima é a tua palavra. E teu servo a estima. Encerramos com as palavras do autor de Provérbios, capítulo 7, Salomão. Provérbios 7, a palavra que ele passou para o filho. Versículos 1 e 2. Só uma palavra de encorajar o seu filho ou a pessoa lendo essas palavras para guardar e continuar nas leis e mandamentos de Deus. Ele disse em versículos 1 e 2: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Qual o segredo para uma vida abençoada? Uma vida cheia? Uma vida de sucesso? Ele falou que guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Uma coisa que chama a sua atenção, uma coisa que é o principal na sua vida, o central da sua vida. Os meus mandamentos. Guarda as minhas palavras. Justo és tu, Senhor, e retos os teus juízos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, estamos gratos a Ti por mais um momento. Lembramos, focamos nossa atenção na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra que nos traz vida, que nos direciona no caminho certo, no caminho que nos leva à Tua vontade para nossas vidas
presente